A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos para mais um vídeo, mais uma sequência do vídeo dos escolhidos. Como eu disse, veja a sequência dos vídeos, porque cada vídeo dos escolhidos, não é porque tem o título escolhido, é que todos se referem do mesmo assunto, tá? Cada vídeo tem uma pauta diferente, uma maneira de enxergar as coisas diferente, de falar, de se interpretar diferente. É uma maneira, é um assunto diferente, ou às vezes um mesmo assunto, mas de uma visão, uma perspectiva diferente, mais abrangente, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos lá. Você já se perguntou por que, mesmo frequentando igrejas há anos, muitos escolhidos continuam se sentindo espiritualmente vazios? Porque há uma sensação oculta de que algo importante está sendo deixado de lado. Hoje, no canal Sinais dos Escolhidos, vamos falar sobre o segredo oculto que muitas igrejas evitam revelar aos verdadeiros escolhidos de Deus. Sim, esse vídeo é exatamente sobre isso. E você precisa assistir até o final. Mas aí você pode me perguntar, se as pessoas são escolhidas, por que elas não enxergam? Nem todo escolhido de Deus, ele está no acordado ainda. Tem escolhido que Deus escolheu, mas ele ainda não acordou. Entendeu? Ele já foi predestinado, mas ele ainda não descobriu isso. Então ele deixa se iludir pelo sistema, pelas instituição religiosa. Mas chega uma hora, por isso que Deus usa alguns escolhidos para despertar outros. Entendeu? Tem alguns que já despertaram, outros não. Outros estão no nível maior, mais abrangente de conhecimento, outros no nível menor. Entendeu? Alguns escolhidos são destinados para a salvação, outros são destinados para missões. Alguns têm missões e propósitos diferentes um dos outros, mas um auxilia o outro, porque a comunhão é necessária. Uns fortalecem o outro na jornada do outro, né? Na missão de cada um, no propósito de cada um tem um propósito diferente, né? Tem alguns que têm o mesmo propósito? Tem, mas é raro. A maioria dos escolhidos, cada um tem um seu propósito. Tem alguns que casa com um propósito, casa. Por exemplo, se duas almas se juntam, de sexo oposto, e se casam, dois escolhidos, calha de dois escolhidos se juntar, mesmo que tenham um propósito diferente, eles unem os dois propósitos para realizar a missão. Entendeu? E aí o propósito fica muito maior e um auxilia o outro. Entendeu? E dá para trabalhar em duas frentes. Entendeu? E um auxiliando o outro. Mais ou menos assim. Então tem escolhido que ainda não se despertou totalmente, entendeu? Aí precisa de outro para dar o start nele para ele poder acordar, entendeu? O segredo está diretamente ligado ao... Mas se ele for um escolhido, cedo ou tarde ele vai acordar, se ele for o verdadeiro escolhido. Agora tem pessoas que não é escolhido, não tem a verdadeira fé, é falso cristão, esses daí vão sempre se moldar o sistema, porque eles não são, né? Eles acham que são, mas não são, porque são do sistema, eles já estão enraizados lá, são enraizados no falso cristianismo e não querem mudar. Então eles não são escolhidos, eles são só institucionais religiosos, né? Cumpridores de ritos, de doutrinas humanas. E não vão acordar, né? Felizmente, né? Tem uns que vão acordar, que são verdadeiros escolhidos, outros não. Outros vão continuar na liturgia, né? A sua dor e a sua missão na Terra. Mas atenção, o que vamos expor aqui pode incomodar algumas estruturas. Porque a verdade liberta, mas antes ela abala. E se você sentir no coração que essa mensagem é para você, comente "Eu sinto que sou um escolhido" nos comentários agora. Isso vai fazer com que outros também sejam despertados. Prepare-se, pois o que será revelado a seguir pode mudar tudo o que você pensava sobre fé, igreja e propósito. Vamos começar. Desde os primeiros séculos do cristianismo, há registros de perseguições espirituais silenciosas direcionadas àqueles que possuem uma missão elevada. O curioso é que nem sempre essas perseguições vêm de fora. Muitas vezes,
vem de dentro. De dentro de instituições religiosas que, ao invés de libertarem as almas dos escolhidos, tentam silenciar suas perguntas, reprimir seus dons e apagar seu brilho interior. Você já percebeu como certos temas são evitados nos púlpitos? Como determinadas passagens bíblicas são ignoradas? Ou como alguns líderes espirituais reagem com desconforto quando alguém começa a demonstrar dons espirituais não convencionais? Isso não é coincidência. Há algo maior acontecendo. E esse algo maior está relacionado ao segredo que as igrejas evitam compartilhar. A consciência de que os escolhidos carregam uma conexão direta com o Espírito, que não depende de hierarquias humanas, mas de revelações divinas que vêm do alto. Você sente isso? Então continue assistindo, pois estamos apenas começando. Há uma inquietação silenciosa que acompanha os verdadeiros escolhidos. Eles entram nos templos e sentem que há algo fora do lugar. Não conseguem se encaixar nos moldes, nas rotinas ou nos discursos repetitivos. Muitas vezes, se sentem culpados por não se conectarem como os outros. Mas aqui está a verdade. Essa inquietação é uma revelação. É o Espírito mostrando que o alimento que você precisa vai além do que é servido no altar humano. Os escolhidos não foram feitos para seguir cegamente, foram chamados para enxergar além do véu. E é exatamente por isso que muitos líderes têm medo deles. Um escolhido desperto é uma ameaça para sistemas religiosos. Por isso que quando eu frequentava, os líderes religiosos, eu acho que eles percebiam, eles me olhavam estranho. E eu não entendi o porquê, eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Eu não me sentia bem nos templos, pulava de templo para templos, né, religiosos, tentando me encontrar ali. Porque eu achava que era a casa de Deus e eu achava que alguma coisa de errado estava comigo. Porque se eu não me sentia bem na casa de Deus e ainda os líderes me olhavam meio esquisitos, né? Eles tratavam melhor outros e me deixavam de lado. E eu me sentia excluído e diferente. Eu me achava um extraterrestre, né? Então, eu fui estudando a Bíblia e foi chegando isso. Aí eles falam aí, que nem... eles sufocam os dons espirituais e tudo. Aí muitos já falou pra mim assim, ó, já outros irmãos frequentadores de templo, mas você tem que ir lá, irmão, para revelar a verdade. Eu falei, meu, a pessoa tá cega, ela não quer, os líderes religiosos não querem a verdade, eles são, a maioria, não tô generalizando, tá, irmãos? Tem muitos líderes, infelizmente, que estão lá enganados, que são sinceros, só estão enganados, mas a maior parte deles são filhos do inimigo. Eles estão lá de propósito para servir o sistema. Então, você vai questionar lá, ele vai falar, você veio aqui para ensinar, para aprender, ele vai querer criar atrito com você e ainda vai falar que você é o irmão criador de contendas entre os irmãos. E aí vai te excomungar, entendeu? Aí você vai criar um ambiente ruim. A palavra é bem clara. Quando Cristo e os apóstolos confrontaram religiosos, eles confrontaram, mas eles estavam já fora do templo, entendeu? Não lá dentro, porque você confrontar dentro do templo, você vai ser acusado de criador de contendas, vão jogar todo mundo contra você. E outra, como é que se fala? A palavra mesmo fala, quando você vê o irmão se dizendo irmãos, e apartai-vos, quando você perceber iniquidade, heresias, aquele tem uma passagem, tanto em Tito, que fala assim, ó, ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, porque o tal está pervertido e peca, estando em si próprio condenado. Está em Tito, leia lá na carta de Tito, é uma carta curta. Então, tem outras passagens que falam, apartai-vos do irmão se dizendo irmão, se for beberrão, se for avarento, se for idólatra, apartai-vos. É doutrina da separação, que chama isso daí. Apartar de todo que anda em iniquidade. Apartar-vos. A palavra é bem clara. Porque o homem de Deus não convém contender, mas ser manso e apto para ensinar com todos. Entendeu? Então, você para obedecer a palavra, você não tem que ir lá contender, mesmo que você veja que os caras estão errados, você se aparta. Entendeu? Não adianta querer convencer o sistema, que o sistema ele já está ali para isso, para iludir, para enganar, para manipular. As pessoas que estão lá, que estão cegas,
elas não enxergam isso, por isso que elas estão lá. Ela acha que vai consertar alguma coisa lá dentro, não vai. Aquilo aqui é um antro da maçonaria, um antro da corrupção, não tem, da distorção da palavra, das heresias. São seitas, entendeu? De controle. Você sente que há algo a mais do que aquilo que te dizem? Então comente aqui embaixo. Eu sinto que nasci para algo maior. Sua resposta pode tocar outro escolhido que também anda em silêncio. O segredo que as igrejas tentam esconder é que a autoridade... E aqui, quando fala que você é escolhido para algo maior, não quer dizer, irmãos, que você é escolhido para uma coisa... Às vezes, alguns são para uma coisa grandiosa, mas nem necessariamente. Algo maior é para algo mais... como que eu posso falar a palavra para você? Mais autêntico espiritualmente. Por uma missão correta e não uma missão distorcida. Por uma missão honesta, uma missão sincera, uma intimidade sincera, não com o Pai só, mas para com a missão que o Pai te confiou. E qual que é a missão? No caso assim, a minha é destruir os enganos. É acordar a igreja verdadeira. Abrir os olhos dos outros escolhidos. Entendeu? Então, essa é a missão, você ir com fidelidade. O Paulo destruiu os enganos e pregava a verdade, movido pelo Espírito. Entendeu? Essa era a missão dele. Entendeu? E fundou muitas igrejas. Igreja ali, quando fala fundou, não é prédio, tá? É reunião de pessoas, de novo. Tá? Para quem não entende. Entendeu? Então, cada um tem uma missão, um propósito. Não precisa ser exatamente grandioso. Alguns vão ter missões grandiosas, outros menores. Mas o menor membro é honrado do mesmo jeito que o maior, diz a palavra. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência. A verdadeira não é concedida por mãos humanas, mas por Deus. E quando você é um escolhido, essa autoridade é ativada dentro de você, mesmo que tentem negar, apagar ou ignorar. Os profetas do passado sabiam disso. Muitos deles foram rejeitados pelos líderes religiosos da época. Jesus, o próprio Filho de Deus, foi rejeitado pelos sacerdotes do templo. Pelo religioso. Porque ele representava uma ameaça à estrutura de poder. Assim também acontece com os escolhidos de hoje. Eles são sensíveis, visionários, profundamente conectados à fonte, mas vivem cercados por instituições que querem que eles se calem, que não questionem, que apenas sigam. Só que o verdadeiro chamado não pode ser silenciado. Ele pulsa, grita e incomoda até ser obedecido. E é exatamente essa força interior que está despertando dentro de você agora. Há um padrão repetido entre os escolhidos, o sentimento de inadequação dentro das igrejas. E se isso não for um erro, mas sim um sinal, e se essa sensação de não pertencer for o aviso de que sua missão é maior do que os bancos e as paredes de um templo físico, não estamos dizendo que a igreja não é importante, mas sim que há algo que ela esconde. Não é importante. Essa igreja fraudulenta não é importante mesmo, não. É importante para levar o engano. É isso que eu acho errado. Os caras falam de uma coisa, contaram uma coisa e depois passa pano. Ele sopra, qualquer morde e depois assopra. Não, cara, tem que falar a verdade bíblica. Você não pode ficar em cima do muro passando pano por uma coisa que é errada. A Bíblia já falou que é errada. Ah, não estamos falando contra a igreja. Que igreja? Porque aquilo ali não é igreja, aquilo ali são seitas, templos religiosos para levar a distorção da palavra. Vamos ser sinceros aqui, gente. Então, e outra, dentro dos escolhidos, os escolhidos, por que eu falo que o menor membro tem maior honra? E a palavra diz isso. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira igreja, ela não é para competir um com o outro. Cada um tem uma missão. Um tem uma missão maior, outro menor. Não é porque um tem uma missão menor, vai ficar com inveja do que tem a missão maior. E um ficar competindo e se achando melhor que o outro. Porque quem faz isso, primeiro, já não está na igreja verdadeira. Porque já tem sentimentos contrários que o Senhor ensina. Que é a soberba, que é a arrogância. Então, na igreja pura, imaculada do Senhor, não pode ter esses sentimentos de arrogância, de soberba, de disputa, de que eu sou melhor, que eu sou mais sábio, que eu sou isso. O membro maior também tem que dar honra ao membro menor e vice-versa. Entendeu?
Então é muitas disputas. Quando você vê muita disputa entre os irmãos, tem que ver se algum daqueles irmãos são realmente irmãos. Porque na Bíblia diz, se dizendo irmãos, se dizendo irmãos, né? Se dizendo irmãos. Então a gente tem que ficar ligeiro com isso aí, viu? Muitas vezes são negligenciados porque desafiam a ordem estabelecida. O dom da visão, da profecia, da cura, da sabedoria divina. Tudo isso é real e ativo. Mas quando começa a surgir em pessoas comuns, a estrutura se agita. Porque ali não há como controlar. Não há como filtrar a voz de Deus que vem direto ao coração. Você já sentiu que Deus te fala mesmo quando ninguém mais entende? Já teve sonhos, visões ou intuições tão fortes que te deixaram sem chão? Se sim, continue, pois o que vem a seguir é feito para você. Ao longo da história, os escolhidos sempre foram perseguidos por aqueles que deveriam protegê-los. Veja os profetas do Antigo Testamento, homens e mulheres que ouviram a voz de Deus, que foram enviados para alertar, despertar e transformar. Mas o que receberam em troca? Rejeição, hostilidade, tentativas de silenciamento. Isso continua acontecendo nos dias de Tentativa hoje. não, mataram até Mas os profetas. Como mataram o Senhor, o Yahshua, e pregaram na cruz. Tentativa, ele foi até brando, né? Mataram os profetas. Alguns deles, né? Alguns silenciaram, outros mataram, né? Porque o único meio de silenciar era matando, né? Porque naquela época lá, os profetas criticavam as corrupções dos falsos cristãos, dos religiosos, ou dos corruptos, dos governantes, que eles desciam a marreta. E os apóstolos no tempo também, o próprio João Batista, né, fez isso, o Paulo, o próprio Senhor Yahshua fez isso, né? mais sutil. Quando um escolhido começa a despertar dentro das igrejas, a estrutura sente. Então surgem os convites para ficar quieto, os avisos para não confundir os outros, os olhares desconfiados, os sussurros nos corredores. Tudo isso é reflexo de um medo. O medo que os sistemas têm de perder o controle. Porque o despertar de um escolhido sempre abala a estrutura. Mas você... E quando eu alertava as pessoas, os irmãos ao redor, enquanto eu frequentava o templo, aí eu tentava colocar isso na mente da pessoa, quando eu percebi essas coisas, né? Quando eu comecei a ter entendimento bíblico, aí geralmente os líderes falam que você é quem está possuído pelo diabo, que você está possuído pelo demônio e quer levar confusão e quer distorcer as coisas da igreja, quer afastar as pessoas de lá, que você é o próprio demônio que está indo lá para desviar as pessoas, entendeu? E quando é o contrário, né? Ao contrário, as coisas são eles, né? Mas enfim, né? Mas as pessoas que são como que fala, fanático por templos religiosos, por rituais e tudo, elas não enxergam. Elas vão na onda, fala que aqueles que estão acordando é que são os endemoniados, né? Vamos lá. Está aqui por acaso. Se chegou até esse vídeo, é porque o seu espírito reconhece a verdade que está sendo dita. Comente abaixo. A estrutura pode tentar, mas meu chamado Você vem quer, do alto. você quer uma Um dos prova? segredos O mais- que eu tô falando é verdade? Que eles falam que nós somos endemoniados. E na verdade são eles. Que o próprio religioso, os fariseus, falou para Yahshua, para Cristo, você tem demônio. Aí Jesus falou que ele, blasfemaram até o Espírito Santo. Falou que Yahshua expulsava os demônios a partir de Beelzebub, que é um demônio. Aí o Yahshua falou, qualquer pecado que você cometer contra o Filho do Homem, lhe será perdoado, mas se pecar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no vindouro, entendeu? E é o que eles fizeram, blasfemaram o Espírito Santo, entendeu? Então eles acusam os outros de ser endemoniado, mas os verdadeiros endemoniados são eles, entendeu? É o contrário. Dentro das igrejas é a verdade sobre a intimidade porque as direta pessoas pensam que a igreja de pedra, você entra lá, é um ambiente que parece santo, parece puro, que aquilo ali é tudo manipulação, tudo engano, é a aparência da piedade que 1º e 2 Timóteo fala, com a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te, entendeu? Desses, afasta-te, é a aparência da piedade,
né? Mas só tem aparência. Meus irmãos, né? Que isso? Ai, quando você conhece a verdade, aí você é que é o santificado, porque você tá na verdade, entendeu? Não é esses caras aí que fica aí fazendo essas manobras aí. Lido e o Espírito de Deus. Essa conexão é indivisível, profunda, intransferível. Não depende de rituais humanos, de batinas, cargos ou denominações. E é justamente essa verdade que assusta. Porque quando o escolhido compreende que pode ouvir Deus por si mesmo, ele se torna incontrolável aos olhos da instituição. Não precisa mais ser alimentado com migalhas. Ele aprende a buscar o pão direto na fonte. E esse pão o transforma. Não estamos aqui para atacar igrejas, mas sim para revelar o que muitos têm medo de dizer: que o Espírito Santo não pode ser engaiolado, que ele sopra onde quer, quando quer e sobre quem quiser. Esses termos que eu acho errado eles falar. Eles mesmo falam cota, ele fala: não estamos aqui para atacar a igreja. Tudo bem, ninguém está aqui para atacar, mas tudo bem. Mas em vez dele falar igreja, porque quando você fala não estamos aqui para atacar a igreja, dá a conotação que você está atacando os santos. E quando você fala contra as denominações, os tempos religiosos, você não está atacando a igreja. Você está atacando uma meretriz, uma falsa noiva, uma falsa igreja. Entendeu? Por isso que esse termo igreja não é condizente você chamar um templo religioso ou uma denominação de igreja, porque elas não são igreja, elas são uma fraudulência. A verdade é essa, ela é doída, dói, mas é a verdade para quem frequenta templos, mas é essa a pura verdade. Aqui nós não temos que agradar homens, passar pano para agradar religião, agradar homens. Você tem que agradar Iarro, você tem que agradar Iashua, você tem que agradar a verdade, não a manipulação e ficar passando pano. O cara vem e faz um vídeo, fala o vídeo, conta as mentiras, aí daqui a pouco fica, morde e assopra, não estamos aqui para atacar a igreja. Que igreja, rapaz? Aquilo não é igreja, é abadia, é Babilônia. Não, vamos ser sinceros. Ué, se você quer falar contra essas instituições e tirar o verdadeiro escolhido de lá, você tem que ser totalmente sincero e leal. O que está escrito na Bíblia? O que está escrito em Apocalipse? Falsa noiva, falsa igreja, Babilônia, confusão. Como é que você... não pode falar isso, irmão, porque aí você está atacando. Ué, se o próprio Yahshua falou contra a religiosidade, o próprio Yahshua falou que os religiosos são filhos do diabo, o próprio Yahshua chamou os religiosos de raça de víboras, de sepulcros caiados, o João Batista fez a mesma coisa. Como é que não? Tem certos irmãos que eu vou te falar, viu? Não compreendo não, viu? Esse vento soprando dentro do seu peito agora, saiba, ele está chamando. Tenha coragem para falar a verdade. Os verdadeiros escolhidos são marcados por uma inquietação santa. Não conseguem mais aceitar meias verdades. Exatamente. Não conseguem mais ouvir mensagens superficiais que alimentam o ego. Você está certo em mas tudo, não só transformam o espírito. Está errado Sentem quando você falou nas escrituras. que não estamos aqui para atacar a igreja. Ninguém está aqui para atacar. Está aqui para revelar as verdades bíblicas. Não adianta você, para ser politicamente correto, você querer passar pano. Não, as igrejas... Cara, aquilo é errado. É confusão, é Babilônia. Seja franco, fale com franqueza. Não fica passando pano para ser bonzinho, politicamente correto. Você tem que lidar com a verdade. O mais profundo, mais poderoso, que está sendo encoberto. E sabe por quê? Porque a revelação incomoda. A luz que os escolhidos carregam expõe as trevas dos sistemas religiosos. Exatamente, aí ó. Aí, acabou de falar, ó. Os fariseus sistema também religioso tentaram esconder a verdade. Tentaram distorcer. Você é corrompido porque você vai passar pano. Usar a fé como meio de poder. Estamos aqui para atacar. Jesus confrontou tudo isso com uma única arma: a verdade. Hoje, os escolhidos fazem o mesmo. E por isso são atacados, mal interpretados, desacreditados. É isso, verdade. Mas dentro agora deles sim. há uma certeza que nada pode apagar. Eles foram chamados, e não a igreja, pastor, o sistema que possa desfazer esse chamado. Você já se perguntou por que certos temas espirituais nunca são abordados nos púlpitos?
Porque dons espirituais como a clarividência, a sensibilidade, o discernimento de espíritos ou os sonhos proféticos são considerados estranhos ou até mesmo perigosos? A resposta está no segredo que as igrejas tentam esconder. Há uma dimensão espiritual que não pode ser controlada por doutrinas humanas. Essa dimensão é a que os escolhidos acessam com facilidade, muitas vezes sem entender o porquê. Eles sonham com sinais, sentem presenças, escutam alertas e, mesmo sem ninguém ensinar, sabem o que está acontecendo, porque já vieram com isso dentro de si. O problema alguns dons manifestam em mim. Eu tenho os dons permanentes, que são discernimento de espírito e profecia, falar orientado à palavra, certo? Esses são os dons que me acompanham, mas eu também sinto, às vezes, presença de seres espirituais. Eu não vejo fisicamente, mas eu sinto, entendeu? Tanto de seres anjos angelicais do lado do bem como do mal. Eu já senti algumas vezes já a presença desses seres, entendeu? Porque são dons. Quando a gente crê no Messias, aceita Yahshua como nosso Salvador, ele nos dá dons espirituais, assim como fruto do Espírito que são desenvolvidos ao longo da nossa caminhada cristã, entendeu? É visto com medo pelas lideranças, porque não podem medir, dominar ou explicar. Mas Deus não te chamou para ser entendido. Ele te chamou para ser obediente à voz dele. E se essa voz te guia até aqui, é porque há algo que só você pode fazer. Chega um momento na caminhada dos escolhidos em que o silêncio da igreja se torna ensurdecedor. Você pergunta, mas não respondem. Você clama, mas não ecoa. E então você percebe, a resposta que você busca não está nos homens, mas na intimidade com Deus. A igreja institucional tem medo de admitir que nem todos os escolhidos foram chamados para permanecer dentro de suas quatro paredes. Alguns foram chamados para os desertos, outros para as ruas, alguns para os hospitais, outros para as redes sociais. Mas todos, sem exceção, foram chamados para ouvir e obedecer diretamente a Deus. E esse é o maior segredo escondido. O poder do contato direto entre o espírito humano e o Porque espírito alguns são santo. chamados para os hospitais para ajudar os doentes, outros são para as ruas para alimentar os famintos, outros são para as redes sociais para levar a palavra para o evangelho chegar. Então é o que eu falo, de cada um tem o seu propósito, chamado por Deus para os seus propósitos, entendeu? Não importa, você não tem que olhar o propósito do outro é maior ou menor que você tem que fazer a sua parte, a qual você foi chamado, entendeu? Contato que transforma, cura, direciona e envia. Você sente esse chamado dentro de si? Então declare aí nos comentários. Eu ouvi a voz de Deus e ela me chamou pelo nome. O que acontece quando um escolhido começa a enxergar além do que lhe foi ensinado? Quando começa a perceber que há passagens na Bíblia que falam sobre mistérios espirituais, visões, revelações... É igual você batalhas sentir ambientes que você frequenta pesado. Você sentiu o peso no ambiente, sabe? Eu sinto isso daí. Alguns ambientes que eu frequento, alguns eu sinto uma harmonia, uma leveza, uma coisa aconchegante, uma coisa boa. Outros eu sinto o peso, uma aflição. Tem lugares que eu frequento que eu não vejo a hora de sair de lá. Isso chama discernir lugares. E eu também discerno pessoas, enganos, sabe? Eu consigo discernir um engano, as pessoas que levam o engano. E discernir não é uma coisa, às vezes você discerne de uma forma simples, mas às vezes não é tão simples. Às vezes você precisa de tempo, de convivência para discernir a pessoa que leva o engano, porque aí você tem que avaliar as atitudes, para você não tirar conclusões precipitadas sobre determinada pessoa, não julgar pela aparência, mas sim pela reta justiça, entendeu? Porque tem pessoas que se disfarçam mais que outras, entendeu? e dons ocultos que não são sequer mencionados nas pregações, acontece o despertar. E é nesse momento que o sistema tenta intervir. Pastores desaconselham, membros se afastam, e o escolhido, muitas vezes, se vê só. Mas aqui está a verdade que poucos ousam dizer. É no isolamento que Deus mais fala com os escolhidos.
Foi no deserto que Moisés ouviu Deus. Foi no ventre do peixe que Jonas se rendeu. Foi no cárcere que José teve seus maiores sonhos confirmados. O silêncio que te rodeia agora pode ser o som do céu preparando sua revelação. Você está pronto para escutar? Então permaneça, pois estamos nos aproximando da verdade mais forte deste vídeo. Dentro de muitas igrejas, há uma cultura não declarada de obediência cega. Não questione, não investigue, não aprofunde, apenas ouça e aceite. Mas os escolhidos não foram criados para cegueira espiritual, foram feitos para ver além. E essa visão assusta, porque quando você começa a enxergar o que está por trás dos rituais, das tradições e dos discursos prontos, você percebe que existe uma verdade que está sendo sistematicamente escondida. Uma verdade sobre o papel real dos escolhidos no fim dos tempos. Sobre sua autoridade espiritual. Sobre sua ligação com as profecias. E, acima de tudo, sobre o poder da intimidade com Deus. As igrejas tentam esconder isso porque, quando o escolhido descobre quem realmente é, ele deixa de ser manipulável e começa a despertar outros. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos, glória, isso. A gente fica feliz você pode quando ser o canal que Deus usará para despertar outros. Cumpre essas missões de despertar outros, né? Dentro da igreja, e a gente abrir os olhos de outros. Confuso, místico demais. Mas e se esses rótulos forem apenas tentativas de sufocar aquilo que Deus acendeu em você? Porque os dons espirituais. O Senhor falou lá em Atos que nos últimos dias derramaria do Espírito deles, que muitos iriam profetizar, outros iriam sonhar, outros iriam ter dons de revelar, né? E no final dos tempos, é o que ele acabou de falar aí, ó. Né? E aí, com esses dons, a gente vai revelar tudo a podridão, toda a mentira. Por isso que os caras nos odeiam, entendeu? Vocês não podem, eles não querem que seja revelada a verdade. Para desmascarar tanto os poderosos, lá os governos, né? Como os religiosos fraudulentos, como a mídia corrupta, quanto tudo isso daí. Tudo isso a gente desvenda porque é dons espirituais mediante a palavra que o Senhor nos deu para despertar as pessoas que ainda estão dormindo, né? Algumas já estão acordadas, outras ainda dormem, né? São rejeitados. Mas isso não significa que sejam falsos. Muito pelo contrário. Significa que são tão autênticos, tão intensos, que fogem da compreensão natural. O discernimento que você tem, os sonhos que se cumprem, as palavras que vêm sem esforço, os alertas que sente no peito. Tudo isso são sinais do seu chamado. E se a igreja onde você está não reconhece isso, talvez seja porque ela não está preparada para o seu despertar. Mas não se engane, o céu inteiro já reconheceu quem você é, e continua soprando sobre você, mesmo quando o mundo tenta te silenciar. Uma das estratégias mais antigas do inimigo é esconder a verdade dentro da própria religião. Sim, ele também se veste de luz. Ele também sabe usar versículos. Ele também pode se infiltrar nas estruturas. E é por isso que muitos escolhidos se sentem estranhos em ambientes que deveriam ser sagrados. Porque onde o espírito não é livre, o escolhido se sufoca. Onde o controle é maior que a compaixão, o chamado se esfria. E onde o julgamento fala mais alto que o amor, a verdade é expulsa. Mas você, escolhido, não foi feito para se moldar a esses ambientes. Você foi feito para carregar a presença de Deus onde quer que vá. Seja no templo ou na rua, na multidão ou no quarto. Sua missão transcende paredes. E esse é o maior segredo que a igreja tenta esconder, que os escolhidos não pertencem a um lugar, pertencem a uma missão. E agora, talvez você esteja se perguntando, mas o que eu faço com tudo isso que estou sentindo? Para onde vou? Em quem confio? A resposta é simples, porém profunda. Confie no Espírito que habita dentro de você. Ele te guiará. Ele te mostrará. Ele te levantará. Não é sobre sair da igreja, mas sobre não se deixar aprisionar por ela. Não é sobre se rebelar, mas sobre sim, sobre sair sim, também. Oxe, como não é? Os caras passam pano. Fala uma coisa, depois passa pano. A ciência maior é a voz de Deus. Se esse
não é sobre sair. Você vai ficar no engano na Babilônia. A própria palavra fala, aparte-se, aparte-se do engano, da iniquidade. O início de uma jornada onde o Espírito Santo será seu guia, sua direção e sua fonte. O segredo foi revelado. Agora, cabe a você decidir. Vai continuar dormindo ou vai se levantar e cumprir aquilo que foi escrito sobre você desde o ventre? Você já notou como muitos líderes falam sobre fé, mas não vivem pela fé? Como falam sobre revelação, mas ignoram as revelações que Deus dá aos pequenos, aos improváveis, aos que ninguém escolheu? Isso acontece porque há um medo silencioso, o medo de perder o controle sobre as ovelhas que pensam. E um escolhido que pensa, que questiona, que busca revelação direta, se torna, para eles, um risco. Mas você não foi chamado para obedecer a homens, e sim ao Espírito. E o Espírito sempre fala, mas poucos têm ouvidos para escutar. Se você está ouvindo agora, é porque é tempo de se posicionar. Tempo de reconhecer que seu dom, sua sensibilidade e sua intuição não são erros. São ferramentas do alto. Ferramentas que foram ativadas para esse tempo. O tempo dos despertos. O tempo dos escolhidos. E se esse tempo já chegou até você, então sua missão também está começando agora. Vamos ser claros. Nem toda igreja tenta esconder esse segredo. Existem templos verdadeiros, líderes sinceros, pastores conectados à voz de Deus. Existe líder, pode existir alguns líderes sinceros, sim, aí eu concordo, mas templo verdadeiro não existe. Porque o único templo do Senhor somos nós. Aí ele já falou bobagem, ele falou já umas 3 bobagens aí. Ele passa muito pano, ele morde e depois assopra, ele critica a religião, o templo, daqui a pouco ele passa o pano. Meu irmão escolhido, seja franco, direto, leal, porque aí você confunde os outros escolhidos. Você tem que ser verdadeiros, em todo o âmbito, leal, sem passar pano pro erro. Não, para ficar politicamente correto, bonzinho, para mim não ter atrito contra ninguém. A gente tem que entender que todo o escolhido de Deus, assim foi com Cristo, assim foi com Paulo, assim foi com Pedro, assim foi com os profetas, a gente vai ser perseguido por falar a verdade. Não tem como fugir. Não adianta você querer agradar para ficar aceito mediante as pessoas, para as pessoas te aceitar. Não, se você tiver que ficar você e Deus, acabou, cara. Você foi chamado para missão. Para a missão você tem que cumprir mediante a vontade do Senhor. Não é para agradar o homem, não. Ou para passar pano. Não é para você xingar, ofender, humilhar ninguém. É para você revelar as verdades. Se a verdade vai contra a mentira e dói no mentiroso, o problema é deles. Mas são minoria. A maioria, infelizmente, virou sistema. Um sistema que quer manter o controle, que quer seguidores submissos, mas não discípulos ousados, que aceita o culto, mas rejeita a transformação, que prega milagres, mas teme a manifestação real do Espírito. E é aí que os escolhidos começam a se afastar, não por rebeldia, mas por preservação. Porque sabem que sua luz, se for mantida ali, acabará sendo apagada. O segredo oculto é esse. As igrejas temem os escolhidos porque não conseguem moldá-los. E por isso, tentam calar, rotular, lógico que não vai moldar. Mas Deus não vai nos moldar mesmo. Porque é uma presença que vem do alto, vem do Altíssimo. Ninguém dobra o Altíssimo. Se o Espírito do Senhor habita em nós, ninguém vai nos enganar, nos manipular, nos moldar. Quem nos molda é Yahshua. Quem nos molda é Yahweh. É o Todo-Poderoso. Não é homem, não é sistema, não é governo, não é coisa alguma. Ditando que só encontrará Deus dentro da igreja. Mas o tempo está mostrando que Deus habita em você. Que Ele se revela nas madrugadas em oração, nas lágrimas silenciosas, nos sinais que só você percebe. Que Ele te acorda com sonhos, te guia com pressentimentos, te alerta com sensações que ninguém mais compreende. E tudo isso é real. O segredo oculto que muitos não querem admitir é que os verdadeiros encontros com Deus acontecem nos lugares mais improváveis, como aconteceu com Moisés diante de uma sarça ardente, ou com Elias na caverna.
Paulo no caminho de Damasco. Nenhum deles estava no templo. Todos foram tocados no meio do caos. Porque Deus não precisa de um altar físico para se manifestar. Ele precisa apenas de um coração aberto. E se o seu está aberto agora, prepare-se para ser conduzido por um novo caminho. Talvez você ache que está sozinho nesse processo. Mas a verdade é que milhares de escolhidos ao redor do mundo estão passando pelo mesmo despertar. Eles não se encaixam mais. Não conseguem mais aceitar as mesmas palavras vazias. Estão buscando mais. Estão famintos. E é por isso que conteúdos como este existem, para reunir, fortalecer e despertar. O que as igrejas tentam esconder é que o mover do Espírito já saiu das paredes. Ele está na internet, nos vídeos, nas conversas discretas, nas mensagens que queimam o coração. Deus está levantando uma geração invisível aos olhos dos homens, mas notada no céu. E você faz parte dela. Então, não desista. Não se acomode. Não volte atrás. Você não é estranho. Você é separado. Kadosh. Você não é Nós confuso. somos separados. Kadosh. Você é sensível. Você não é rebelde. Você é chamado. E o mundo ainda vai ver o que Deus fará por meio da sua vida. E agora, escolhido, é hora de tomar uma decisão. Não basta ouvir, é preciso agir. O que você vai fazer com tudo que foi revelado aqui? Vai guardar no coração? Vai deixar esfriar? Ou vai começar a buscar mais, mergulhar mais fundo, ouvir com mais atenção? O segredo foi exposto. O que está por trás do silêncio das igrejas está diante de você. A pergunta é: você vai ignorar ou vai se levantar? Se chegou até aqui, escreva nos comentários: eu reconheço quem eu sou. Essa frase tem poder. Ela sela um novo ciclo e marca o início de uma jornada com Deus sem filtros, sem manipulações e sem limites. Você não precisa ser entendido pelos homens para ser usado por Deus. Basta estar disponível. E hoje, Ele te encontrou. O céu te chamou pelo nome. E os olhos do Senhor estão sobre ti, porque agora você sabe o que poucos ousam dizer. Irmãos e irmãs, final de mais um vídeo. Agora acabou os vídeos dos escolhidos. Tem mais um, mas eu vou deixar para outro momento, né? Que é porque Deus separa os escolhidos dele de algumas pessoas, né? Por vários motivos, né? Não só de... Às vezes, o escolhido fica um determinado tempo sozinho, né? Para poder ter mais intimidade com o Pai, para poder ter mais comunhão, para ter uma direção do Espírito para o propósito de Deus para nossas vidas. E o que Ele quer, qual que é a direção, que às vezes Deus está nos moldando, vez ou outra, você cumpre uma missão e Deus quer te jogar para um novo círculo, e aí você precisa de mais intimidade para poder ter uma direção do Espírito para aquilo que o Senhor quer da gente, né? Para a gente não errar e fazer as coisas da nossa vontade. Porque isso pode acontecer, às vezes a gente falha, né? E acaba fazendo coisas que não é determinada pelo Espírito. Então a gente precisa de comunhão, de intimidade para isso. Por isso, ficar sozinho. Às vezes, uma companheira ou um companheiro é necessário também para te levar ao propósito, para ela te ajudar. Mas às vezes, Deus prefere que alguns escolhidos fiquem só, né? E também separa de pessoas, às vezes de amigos, porque eles estão no caminho e eles vão te atrapalhar você seguir o caminho que o Senhor quer para a sua vida, porque eles vão te desviar para outro caminho. Então o Senhor, sabendo disso e vendo e enxergando, Ele te separa. Ele às vezes é dolorido, porque você perde amizades que você gostava, mas o Senhor sabe que é necessário, porque senão você se desvia do caminho que Ele traçou para você. Porque aí por amizade ou por algum familiar, que a gente também se afasta de alguns familiares, ou de cônjuge, porque não está no mesmo propósito. Então, se tiver no mesmo propósito, Deus faz ficar junto, mas se tiver em propósito diferente, Deus separa.
Entendeu? Então tem isso também na vida dos escolhidos de Deus. Às vezes acontece essas coisas. Tá bom? Então, compartilha o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos. E fui. Até o próximo, amo todos vocês em Ashua. Até o próximo vídeo. Até mais.